Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma quarta-feira e a minha sala colorida. Para você que está chegando agora, eu sou Nambi Awaked, consultora de imagem, estilo e colorista pessoal, e a gente tem um encontro marcado toda quarta-feira a partir das 19 horas. A gente tem vídeo novo, tem entrevista, cada uma mais especial do que a outra. Eu sim, sou suspeita a falar. Mas se tá curioso, quer tirar essa dúvida, volta e assiste os outros vídeos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do que já tem por aí. A gente começa agradecendo, é uma prática do nosso programa, então eu quero agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores. Sem eles, nosso projeto não tem como funcionar. É isso mesmo. A gente tem aqui como patrocinador a Cheirinho Bom, a Liz Multibrand, a doutora Gabi Marinho e o apoio da Capelli Concept, que deixa a gente mais bonita. E o nosso entrevistado de hoje, eita, que momento, viu, gente? Eu tô feliz demais em tê-lo aqui com a gente. É alguém realmente muito especial, não só para nossa região, mas eu posso dizer que para mim também uma pessoa muito querida, e vocês vão me dizer isso depois no final, aproveitem para comentar. Ele é formado em administração com ênfase em comércio exterior, pós-graduado em marketing e recursos humanos, fundador e vice-presidente da Associação dos Blocos do Oeste, ficou fácil, né? E CEO do Central dos Blocos. Ele é o rei dos foliões, é uma das grandes figuras do nosso carnaval, da nossa região e da nossa cidade, mas principalmente ele é o marido da dona Rita, e hoje nós temos o prazer em receber Virgulino, mas de verdade o Gula. Que alegria ter você aqui. Comecei falando do quanto você é especial e importante para nossa região, né? Mas para mim, então, eu tenho um carinho assim enorme por você e por dona Rita. Então, é uma satisfação sem tamanho. Acho que meu pai ia ter um orgulho retado de estar assistindo esse programa. E bem-vindo. É isso que eu agradeço imensamente o convite e para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. Assisto sempre o programa de vocês e foi uma honra, está sendo uma honra estar participando aqui com vocês e a gente mostrar um pouco da nossa trajetória, né, da nossa vida, e eu estou muito feliz também. Que bom, e é isso, a ideia é exatamente essa. Eu falei, gente, a gente conhece o Gula Kimarrey, né, porque eu acho que é uma coisa que não tem como separar uma coisa da outra quando pensa em Gula. Mas eu não sou de Barreiras, né? Eu estou em Barreiras já, me considero até já uma cidadã barreirense, assim, pelo carinho que eu tenho por essa cidade. Mas fica dentro de mim o desejo de conhecer mais sobre figuras como você, por exemplo. Assim, de onde veio, de onde é que surgiu? Porque quando eu cheguei há 20 anos atrás, o Kimarrey já estava aí, né? Então, assim, eu conheço um pouco dessa história desses 20 anos, mas e aí, até isso acontecer? Então, hoje, poder ser instrumento para levar essa informação, falar um pouco disso para as pessoas é muito gratificante. E eu queria começar, assim, entendendo essa paixão pelo carnaval, de onde é que vem, porque é isso que a gente sente, quando você fala do carnaval, né? O bloco, o Kimarrey, ele tem essa atmosfera do amor pelo carnaval. Então, eu nasci em fevereiro, no mês do carnaval, 28 de fevereiro. Em várias ocasiões a gente teve o meu aniversário em pleno carnaval. Acho que isso, de certa forma, tem alguma coisa a ver, né? Mas o carnaval realmente é uma coisa que desde criança me chamava muita atenção e eu ficava fascinado na época do carnaval, de modo que a gente foi inserindo cada vez mais nesse processo do Carnaval de Barreiras, que era carnaval de clubes, né? E a gente precisava de algo novo, de algo que a juventude pudesse participar mais, né? Porque aquela coisa de carnaval de clube era mais para as pessoas maduras, idosas. E os jovens iam também, mas não era aquela coisa, não era aquela vibe que a galera precisava, né? E aí a gente surgiu aí com eu e outros amigos, tivemos a ideia de montar isso trazendo de Salvador. Salvador já estava com grandes carnavais,
de rua. E isso era que ano, mais ou menos, Gula? 1988. E aí a gente, no ano de 1988, nós iniciamos a nossa trajetória, a nossa história com o Quimarrei. E a gente, naquela oportunidade, nós saímos com 200 ou menos de 300 pessoas na rua, mas foi uma coisa assim, um marco realmente, porque era tudo muito difícil de se fazer, não tinha trio, não tinha banda. Não existia de fato esse carnaval de rua. Não, até não então, existia, né? não existia. Existia o trio Cortesia do Aguinaldo, que ele saía das 6 da tarde às 10 da noite. Naquela época, Barreiras não tinha ainda energia própria, era motor. Então, o trio saía das 6 às 10 da noite, que era o horário que o motor fornecia. Exatamente. E aí, já em 88, Barreiras já tinha, logicamente, energia, já... O carnaval já acontecia no ABCD, na ABB, e aí a gente precisava tinha essa necessidade de ter algo na rua, das pessoas participarem, né? E foi nessa aí que o Quimarrei começou, e meus colegas depois foram saindo, né? Porque foram criando as suas próprias vidas, né? E aí eu fui ficando e como eu gostava muito e gosto, eu fui ficando, né? E acabei ficando sozinho à frente do Quimarrei, mas sempre com muitos amigos ajudando, muitas pessoas nos auxiliando, e de modo que a gente pode dizer assim que nós revolucionamos o Carnaval de Barreiras, nesse quesito de carnaval de rua. Gula, e nesse tempo você já tinha ido a Salvador? Você já conhecia o carnaval de Salvador? Não tinha ido, ainda não conhecia o carnaval de Salvador, mas a gente ouvia muito, né? Ouvia muito como estava acontecendo e como eu ficava sempre buscando informações, né, de como que acontecia, e também os amigos que nós fundamos o Quimarrei. A maioria estudava em Salvador, então trazia todas essas coisas novas, essas novidades para Barreiras. Me trouxe esse questionamento, porque Barreiras é distante de Salvador, né? A gente tem o estado, a Bahia é um estado enorme, então eu sou de Juazeiro, que estou ali mais próximo a Salvador, e a gente tem essa referência muito grande. Eu já fui para o Carnaval de Salvador, já morava em Barreiras, então assim, eu já estava casada, já tinha filho e tudo, então não ia, mas... Era uma coisa muito próxima, tanto que quando eu cheguei em Barreiras, eu estranhei, porque as pessoas tinham uma referência muito de Brasília, né? Não era uma coisa muito voltada a Salvador. Então, por isso que me veio esse questionamento, será que já era uma coisa de ir? É porque assim, Nambel, Barreiras é longe, continua sendo longe. Barreiras nós temos muitos problemas com atrações por causa da logística, né? Sim. A maioria das atrações no Carnaval e no São João, eles dobram, fazem 2 tocadas, e para fazer Barreiras tem que ser uma só. Então isso é uma grande dificuldade que nós temos. Hoje com avião, com estrada, imagina naquela época que para você atravessar o Rio São Francisco era 2 horas, 3 horas de viagem, né? Porque às vezes não tinha ponte, né? Então era um sacrifício mesmo. Então assim, Barreiras era longe e continua sendo longe, mas hoje está mais perto, você pega um voo, 2 horas você está em Salvador, né? Então assim, Barreiras, de certa forma, também fazia com que as pessoas não saíssem daqui, né? Então todos ficavam em Barreiras, né? Nas férias o pessoal vinha para cá e só ia embora depois do Carnaval. Isso, de certa forma, era bom para a cidade, né? E foi dando corpo, eu acho, foi né? dando corpo, as pessoas começam a criar já a expectativa daquele evento. Exatamente. A gente... eu sempre gosto de frisar que, por exemplo, em 88 a gente não tinha banda. Não tinha a expertise de trazer uma banda de fora e talvez a condição financeira de trazer uma banda de fora. Tivemos que criar uma banda. E aí a gente foi atrás de uma pessoa que tocava e era uma pessoa muito tímida e que a gente tinha que convencê-lo a participar do carnaval com a gente. Essa pessoa é o nosso amigo Bosco Fernandes, que nós tivemos que
convencê-lo a criar uma banda para puxar o Quimarrei. E foi a nossa primeira atração, né? Foi a primeira atração. E aí que a gente deu o nome de A Banda Badu, fazendo uma alusão a um doido maluco rico que tinha em Barreiras, né? Muita gente sabe da história do Badu. E aí a gente colocou o nome de A Banda Badu, em homenagem a ele. Então, assim, o carnaval nosso veio nessa crescente, né? A gente foi buscando fazer com que o carnaval acontecesse, né? Imagina. A gente não tinha assim, hoje é fácil. Você pode contratar a banda, você tendo a grana ou acreditando, você pode contratar, trazer e vender o ingresso. Naquela época a gente não tinha isso, a gente estava iniciando, né? A questão naquela época era mortalha, a gente tinha dificuldade de fornecedores, né? Então nós tivemos que fazer em Barreiras, fizemos em Barreiras mesmo. E assim, era tudo muito artesanal, né? Tudo muito difícil, mas sabe como é jovem? Para jovem tudo é fácil, né? E assim a gente E para fazer a coisa acontecer, eles... E assim a gente foi rompendo barreiras, né? Sim, né? Sim, fantástico. Ô, Gula, a gente está falando de Barreiras mas você é barreirense? Não, me conte não. Inclusive, agora recentemente recebi o título de cidadão barreirense. Né? Merecidíssimo. Estou muito feliz porque era uma coisa que eu tinha vontade, né, de receber e tal. E fui agraciado aí pelo nosso vereador Stein. E de modo que eu não sou barreirense, me considero assim como você um barreirense, agora com título, né? Eu sou de Catolândia, né? E a cidade aqui todos conhecem pela grandeza da cidade, né? Que é uma cidade que, assim, é engraçado, todos gostam, né? Muita gente nem foi lá ainda, mas gosta de Catolândia. Uns chamam de Cató, a gente mesmo fala Cató, né? E vale a pena ir lá, porque é uma cidade linda, pequena, mas linda. Vale a pena você ir lá, quem não conhece, dar um pulinho lá. E que momento você veio de Catolândia para Então, Barreiras? aos 10 anos, né, meu pai mudou para Barreiras para que eu e meus irmãos viéssemos estudar, né? Isso há 50 anos atrás, né? Foi assim, nós chegamos logo depois que o quarto Beck chegou, então Barreiras estava naquela onda de evolução, sim, né? Uma cidade que estava já sendo próspera, né? E aí meu pai veio para cá morar em Barreiras com a gente para a gente estudar. E você fala, vocês são uma família de quantos? Eu e mais 4 irmãos. Tenho mais 4 irmãos. O Lupécio, que é o mais velho, eu sou o segundo filho. Aí tem o Juraci Júnior, o Luécio e o José Joaquim. Só homens. Só homens. E como é que foi essa infância Vocês já costumavam vir a Barreiras? Meus avós moravam aqui, né? Nossa. Meus avós moravam aqui. Meu avô Virgulino morava ali. Ainda tem a casa até hoje ali, esquina do Neto ali, uma casa amarela que todos conhecem. A gente vinha assim nas férias, né? Ou quando vinha fazer compras, minha mãe vinha fazer compras, trazia... E você lembra dessa sensação de vamos morar em Barreiras? De como foi? Lembro. Viemos num caminhão pau de arara, né? As tralhas tudo em cima e minha mãe na boleia com meu pai e eu e mais meus irmãos no caminhão. Foi divertido, foi bacana, porque era tudo... Pra gente era coisa nova, uma novidade e assim, aquela coisa de morar em Barreiras, né, de sair, de morar em outra cidade, isso foi assim uma coisa bem marcante, né? E quando eu cheguei em Barreiras, eu fiquei deslumbrado com a cidade, me apaixonei por Barreiras, assim, logo, né? E continuo apaixonado por ela. Você falou do seu pai e é uma coisa que a gente não consegue, né, separar uma coisa da outra. Vocês são muito ligados, né? E eu não sei
pelo menos a rede social facilita muito Sim, isso, né? A sim. gente consegue acompanhar, então tem sempre uma postagem, a gente vê muito o carinho mesmo. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação. Quantos anos tem? Seu pai tem? Como é essa? Então, meu pai, seu Jura, né? Seu Jura. Tem 91 anos, vai completar agora em dezembro, né? A nossa relação é uma relação muito, muito boa, porque, assim, às vezes as pessoas podem olhar assim e ver a gente agora, talvez porque esteja já numa certa idade, mas não, a minha relação com meu pai sempre foi muito próxima. Lá em Catolândia mesmo, aos 5 anos de idade, eu comecei a trabalhar junto com ele, exatamente para estar perto dele, né? Onde ele fosse, eu queria estar, junto. né? E hoje a gente construiu essa bela relação, né? E de pai e de amigo mesmo, assim. Ele me dá muitos conselhos e é uma pessoa que eu me inspiro muito, né? Me inspiro muito porque ele é uma pessoa que é muito família, ele ama a família dele e fala isso o tempo todo, né? E de forma que a gente tem essa boa relação e eu quero continuar com essa boa relação Amém. até quando Deus quiser, puro, né? Amém, é orgulho puro. Você falou de começou o trabalho para estar perto dele e tal. E eu li as formações que você tem, né, no início, sim. mas a gente tem essa memória sempre você voltado pro bloco, né, pro carnaval sim. e tal, mas houveram outras profissões antes? Você trabalhou de outras coisas antes? Sim. Né, Lá mesmo, ajudando meu pai aos 5 anos, meu pai arava a terra, né? Era um pequeno agricultor, e eu ajudava ele auxiliando, tocando a parede de boi, né? E então, assim, quando a gente veio para Barreiras, eu queria trabalhar, eu queria produzir, e aí eu fui ser engraxate, vendedor de picolé, né? E assim, sempre querendo ganhar o meu dinheiro, a sua né? independência, né? Aí naquela época tinha no cinema, a garotada ia todo domingo, eu levava gibi para vender, para ali mesmo eu ganhar o meu e entrar no cinema, né? E assim, foi dessa forma que eu iniciei minha vida. Logo depois fui trabalhar numa emplacadora de veículos, fui despachante. Depois fui trabalhar no Bradesco, né? Bradesco, eu trabalhava na área de compensação de cheques. E logo em seguida fui para a Gráfica Irmãos Ribeiro. E da Irmãos Ribeiro eu me dediquei desde 1997. Eu desisti de tudo e encarei naquela época. E como é que foi para a família? Como é que vai carnaval? Porque tem esse... Ainda mais naquela época, né? Porque assim, hoje em dia, com as grandes festas, a gente sabe quanto os eventos hoje, né? O que é que eles dão a nível de faturamento, bilheteria, os riscos são grandes, a gente sabe disso também. Mas a gente sabe que muitas pessoas se dedicam a isso. Mas ainda mais naquela época que, como você relatou aí, nem existia. Então era um negócio assim... Como é que foi pra família? Que é isso, menino, que você vai fazer? Como eu disse no início, né, o carnaval sempre foi minha paixão, né, e assim, a gente foi crescendo e aquela ideia de estar inserido no processo. E quando eu me casei em 94, né, quando foi em 97, eu resolvi deixar o trabalho e trabalhar por conta própria, onde eu comecei a fazer o carnaval de uma forma diferente, já dando os primeiros passos do carnaval profissional, e tive a ideia de começar a fazer eventos também, e isso foi me dando cada vez mais corpo para que eu chegasse a realmente onde nós chegamos, de uma forma que eu pudesse investir na empresa e também cuidar da vida pessoal, né, da despesa de um homem casado e tal. Não foi muito fácil, a família, algumas pessoas deram muita força, né, mas sempre tem um ou outro que acha que não era a decisão correta,
Mas aí eu segui a minha... Quando a gente sabe o que... segui né? a minha intuição e a vontade de querer prosperar. E Amém. E a gente deu agradece. certo, deu certo. Graças a pessoas como você que não desistem, que a gente tem, pode usufruir de muitas coisas, inclusive do carnaval. Ô, Gula, e em que momento, lá no início, já era Quimarrei ou vocês tinham um outro nome, o bloco? Eu queria entender também como é que foi a escolha desse nome, como é que veio esse... Então, aqui em Barreiras, nós tínhamos 2 bares. Um chamava Mariana e o outro, na outra esquina, chamava Beijo Frio. Então, a gente, naquela época, era ali onde a galera se encontrava, ali próximo, onde é hoje o Mariana, é ali ao lado da Zoso, sorveteria Zoso do centro, onde hoje é a Laboratório Santa Rita. E naquela outra esquina, descendo, que o negócio de pés... Ao pé. Ao pé. Ali era o Beijo Frio. Então ali ficava, nas férias, ali era o momento que a galera se encontrava, era o momento da galera paquerar, encontrar e tal. E ali a gente ficava ali, sempre no final de tarde e tal. E a gente já tinha esse interesse de sair, porque um ano atrás, Nambia, nós fizemos um boicote a clube. Nós alugamos uma veroneio de som, que era do Jones, que hoje tem um trio Jones, e mais ou menos uns 80 amigos ficaram ali nessas imediações e não fomos para o clube. No caso, o clube ABC, não, o ABB. Sim. Na época já era o ABB. E nós não fomos. Então imagine aí, uma festa que na época tinha 300, 400, 500 pessoas. De repente você tira 80 pessoas que eram formadores de opinião, sim, a turma que agitava, que aprontava na cidade. Então aquilo ali foi um marco, sim, né? E aí, a partir desse momento, nós resolvemos montar o bloco, o Quimarrei. E aí a gente não sabia exatamente qual era o nome. E aí, numa dessas, digamos assim, que a gente chamava de indaga, uma dessas indagas nossa lá, saiu o nome, a pessoa cantarolando e tal, e saiu a pronúncia Quimarrei. E aí a gente, esse o nome, esse o nome. E aí nós resolvemos fazer o Quimarrei, o nome Quimarrei, né? Quimarrei. E aí a gente precisava do nosso mascote. E aí muitas ideias, muitas pessoas davam sugestões, mas a gente acabou optando pelo Zé Buriti, que é uma fruta típica da cidade, né? E aí nós criamos, através de uma pessoa que já nem está mais com a gente, que é o saudoso Kennedy. Ele criou o Zé Buriti, a figura do Zé Buriti, e ela foi desenhada redesenhada pelo Handesmar, e dali saiu a música que hoje a gente considera que é o hino de Barreiras, que é o reggae do Zé Buriti, que ficou imortalizada na voz de Saulo, de Handesmar e do próprio Bosco Fernandes, sim, né? Sim. Aproveitando isso que você falou da música, que de fato, né, quando toca Zé Buriti, eu que não sou de Barreiras, sei a música inteira, não tem como. Mas qual é a sua relação com o Saulo? Você acompanhou pequeno? Explica um pouco pra gente, porque a gente acha bacana, acha bonito, tem a questão da música. É uma relação bacana e assim, existe muitas coincidências, né? Porque, por exemplo, onde é a central dos blocos, que era antes a sede do Quimarrei, era onde Saulo morava em Barreiras, que ali era da família dele, né? Da família de Saulo. E a gente... eu já falei no início que eu tive que convencer Bosco a cantar e a montar uma banda. E nesses eventos que a gente fazia em Barreiras, Bosco sempre estava presente. E aí foi quando o Saulo, ainda com 12, 13 anos, começou a acompanhar, a cantar. E aí a gente... eu sempre quis dar muita oportunidade à prata da casa, né?
E aí eu já tinha feito isso com Bosco, eu tinha que fazer com Saulo. Aí fizemos um matinê lá na Burt's Night Club, onde levei Saulo para cantar para a meninada. E aí começou, quando a TV Oeste nos convidou para fazer o clipe com o reggae do Zé Buriti, e nós fomos fazer lá daqui a 40 quilômetros aqui indo para Luiz Eduardo Magalhães. Eu me recordo que eu tinha um Corcel 1, e aí foi eu, acho que é Beto Mala, um cara que trabalhava na TV, mas a técnica ali, e nós fomos lá para gravar o clipe, que esse clipe deu uma visibilidade muito grande, tanto para a TV Oeste, porque estava iniciando um trabalho de valorizar o artista da cidade, né? Para Saulo, para Barreiras e para o Bloco Quimarrei, né? Então, assim, aí a nossa relação ficou cada vez mais forte. Isso, ele tinha seus 12, 13? Ele tinha 13 para 14 anos, né? E aí, teve um carnaval que eu coloquei ele como participação especial, junto com o Bosco Fernandes. E aí, depois ele foi morar em Salvador. Aí nós trouxemos ele quando ele estava na Chicafé, trouxemos ele por 2 ou 3 carnavais do Quimarrei. E quando foi em 2002, nós trouxemos ele novamente, né? Foi a última vez que ele tocou no Carnaval de Barreiras. Aí ele estava despedindo da banda Chicafé e indo pro Eva. As pessoas não sabiam, eu tinha essa informação, mas eu sabia que ali era a despedida dele na Chicafé. E aí depois a gente fez os 15 anos do Quimarrei, aí fizemos mais umas 2 ou 3 eventos com ele. A nossa relação muito boa, né? E não só com o Saulo, mas com toda a família, né? Então, uma relação muito bacana, de amizade mesmo, de consideração. E fico muito feliz por ter isso na minha história, no meu currículo, com certeza. Né? E até que hoje é um artista, agora mesmo estava no Japão, né? Então, assim, a gente fica contente que um barreirense esteja fazendo tanto sucesso, né? É a sensação do orgulho do outro que deu certo, com a sensação de saber que é um conterrâneo, porque como você falou, além de saber que fez parte, contribuir de alguma forma. Além de Bosco e de Saulo, Nambia, nós também demos um impulso e lançamos outros artistas locais que muita gente às vezes não sabe ou fica despercebido, que foi o próprio Baião de Dois, do Denis, né? Toinho, né? Os Bocas, né? Uma banda de pagode que nós tínhamos aqui em Barreiras, Rômulo Malva e também Gustavo Braga. Então, assim, a gente está nessa evolução constante de também apoiar o artista da cidade, né? Agora a gente está aí com outro artista que a gente está tendo uma boa parceria e é um artista que tem mostrado uma competência muito grande, que é o Augusto Reis, né? Nossa, que fantástico. ele é um outro artista que a gente está dando essa oportunidade, e ele já está aí tocando nos barzinhos, nas festas, uma nos qualidade de show, exato, assim, preparado. Eu acho que essa é a minha é uma coisa que Deus me deu para que eu possa ajudar outras pessoas. Mesmo exato. E eu faço com muito carinho, sem nada de querer em troca. Nunca fui empresário nenhum deles. Eu estou sempre aqui para ajudar. É uma sensação de saber que contribuir, né, de alguma forma. E eu acho que se a gente está... Seria muito bom que muitas pessoas, vamos falar todas as pessoas, talvez seja utopia, mas que muitas pessoas tivessem esse sentimento, né? Como é bacana saber quando você ajudou o outro e que na verdade todo mundo ganha, porque imagina, se não tivesse tido essa ideia lá no início desse bloco, não tivesse, exato.
dessa colaboração e dessa reunião de amigos e de você depois insistir nisso, entender. E olha como todo mundo se beneficiou disso. E aí a gente vai pro folião, da alegria, do prazer. Sim. Aí a gente traz as pessoas das bandas que depois chegaram e tocou, então quantos músicos, quantos artistas. Aí a gente traz para as pessoas que começaram a fornecer, então tá vendendo alguma coisa. Então é uma reação em cadeia, uma rede gigantesca, rede, né? Exato. E quando é que vocês sentiram uma necessidade lá, depois da criação do bloco e tal, de ter uma sede? Isso foi logo de início? Ou vocês foram, à medida que a coisa foi crescendo, vocês criaram essa parte meio de estrutura, né? Foi. Na verdade, quando nós saímos no Carnaval, em 88, né? Era tudo muito, assim, bem simples mesmo. A gente mesmo fazia as coisas, era uma coisa amadora e todo mundo ajudava, né? Mas quando foi em 97... Eu vi a necessidade da gente ter o nosso espaço, a nossa sede. E aí foi já em 97 para 98 que nós montamos a nossa estrutura e o bloco se tornou um bloco profissional. Claro que houve, depois desse ano, houve melhoras, né? A gente foi se aprimorando e tal, mas foi realmente no ano de 1997. E aí eu vou contar uma experiência minha em especial, né? Que é algo que marcou muito a minha vida. Inclusive, quero aproveitar em seguida e fazer um agradecimento. Mas eu cheguei em Barreiras 2006, isso. E estudando e tal, e me falaram, olha, queria fazer uns bicos, queria me virar, né? Sim. Porque minha mãe mandava, eu morava com a minha irmã trabalhava e tal, e eu tinha o dinheiro, minha mãe bancava a minha despesa, mas eu não tinha aquele extra que você disse que vendia os gibizinhos, e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu estava em alguns eventos, às vezes chegavam umas meninas entregando panfleto. Correto. E eu falava, gente, eu também quero entregar panfleto, até porque lá em Juazeiro eu já tinha feito alguma coisa desse sentido. Aí no bloco, elas trabalham com bloco. E aí eu via que era uma coisa super organizada. Chegava uma van, descia aquelas meninas e aqueles meninos todos e começavam a entregar panfletos e tal. Eu falei, eu quero. Eu falei, é bloco, vai, né? Não, tem todo um processo. E aí é que eu conheci, ela é Quimarina. Aí ele é Quimaboy. Falei, gente, como assim Quimarina, Quimaboy? Ela é Quimarina. Falei, então eu quero ser uma Quimarina. E aí fui me candidatar a ser uma Quimarina. Todo um processo. Dia, vocês não têm noção do processo organizacional. É uma coisa assim. E aí, Dona Rita, é onde em seguida vai entrar o meu agradecimento. A gente passava por um processo seletivo, existia todo fazia ali todo ia às etapas. O meu desejo era trabalhar na sede, né? Porque eu queria uma coisa fixa e tal, e eu queria trabalhar na sede. Mas para trabalhar na sede, você primeiro tinha que ser Quimarina. Então não tinha como pular. Então era uma coisa que você ia crescer hierarquicamente para poder chegar lá. Então eu lembro de um final de semana que a gente passou todo, né, ali do lado da sede tinha um espaço. E aí fui aprovada, trabalhei um tempo entregando, né, os panfletos, participava de alguns eventos. E tinha uma pessoa que cuidava. Era uma coisa muito, muito organizada. E aí fui trabalhar na sede. Fui promovida e fui trabalhar na sede como recepcionista. E a gente recebia um tratamento de preparar para o carnaval, porque era um momento... Mas, Gula, eu lembro de uma das visitas da minha mãe e eu tinha um roteiro, um planejamento de como funcionava a sede. Olha, entra aqui, vem por aqui. Então, Dona Rita treinava e preparava a gente, que não era a ideia que a gente tinha. Vou trabalhar num bloco de carnaval, a gente vai botar música, vender ingresso, receber dinheiro. E eu lembro que isso mudou a minha vida como profissional. Porque eu lembro que tinha alguns processos que tinham que ser feitos e eu não estava dando conta. Eu errava, eu esquecia, e aí ela algumas vezes me chamava atenção. Você precisa ter atenção nisso e nisso. Imagine quando isso aqui estiver cheio de gente, né? Porque a gente mexia com dinheiro e tal. E aí, eu tô fazendo isso preparando vocês para o momento. Então, vocês têm que cuidar da chave. Então, tinha todo um processo. Pendura aqui. As canetas. As canetas são essas, dessa cor, faz assim, não sei o quê. E eu lembro que eu cheguei uma vez em casa e chorando pra minha mãe, falei assim, mãe, eu não vou conseguir
eu não vou conseguir, eu acho que ela vai me mandar embora antes de chegar o período do carnaval. Aí a minha mãe fez assim, alguém conseguiu? Tem alguém lá que já... Eu falei, tem. Ela disse, por que você não vai conseguir? Ela tá te preparando? Eu falei, tá. Então você vai conseguir. E aquilo mudou pra mim. E eu comecei a olhar Dona Rita de outra forma e comecei a tratar aquilo, né? E mudou a minha cabeça pra vida mesmo, né? Então, certamente ela deve ter noção disso, mas eu quero aproveitar esse momento, né? De agradecer. Dona Rita, a senhora tem uma importância profissional na minha vida, assim. E eu tenho certeza que de muitas meninas. E acho que e um papel muito importante, né? Pro bloco, para tudo, porque às vezes a gente, quem tá atrás, né? Às vezes não tem tanto, mas quero ressaltar, né? Poder falar da sua importância nesse processo. Quero, inclusive, tê-la aqui, ter o privilégio de recebê-la aqui. Acho que ela também tem muito, né? Para falar, para trazer, para compartilhar. E depois, anos depois, eu recebi uma ligação e pude falar com ela, dela me propor algo, né? Da gente fazer algo juntos. Então, assim, e aquilo para mim foi ela talvez nem tenha ideia, no momento a gente não pôde levar aquilo adiante, estava num momento profissional diferente, mas ela não tem ideia de como aquilo mexeu comigo. Porque imagina aquela pessoa que te ensinou, eu acho que é como você falou no início, do seu pai, que você ia ali, estava do lado para poder, e você em algum momento da vida vê o seu pai te pedir um conselho, né? E você olhar assim e falar, caramba, uma pessoa que eu aprendi tanto, hoje se ela confiou isso a mim é porque realmente eu correspondi à expectativa. Isso mesmo. Criada, né? Então, assim, vocês fazem esse trabalho e eu fiz questão de poder falar, até peguei muito tempo do entrevistado, eu vou devolver para ele. Mas é para poder mostrar que vocês fazem coisas muito além, de repente, do que vocês realmente imaginam, do que vocês realmente vê. Eu tenho tido muitos entrevistados que, quando a gente tem a oportunidade de falar e de pedir, quero que fale da sua vida, e vocês, às vezes, vão se dando conta de coisas que fez, que na hora a gente está tão no automático, sim, né, que não percebe. Mas eu fiz questão de roubar um pouquinho mais desse seu tempo, assim, do seu momento, mas para falar disso também, sabe, Gula? Que além de trazer alegria, de movimentar tudo isso que eu falei agora há pouco, né? De tantos empregos, de tanta coisa, vocês ainda formaram e formam, né? Profissionais. Vocês têm uma importância além da festa. Imagino que você deve olhar o carnaval da cidade todos os anos e pô, eu fiz parte disso, né? As coisas acontecem e eu fiz parte. Mas acredite que vocês vão além do que seus olhos podem ver, assim, vocês realmente plantaram coisas nos corações e ensinaram muitas coisas às pessoas que talvez vocês não tenham, né? Eu acho que isso é um legado que a gente vai deixar, né? Sim. Para a cidade, para as pessoas, de modo que foram muitas coisas que a gente teve que desbravar mesmo, de fazer, porque naquela época Barreiras não tinha agência, era a gente mesmo que tinha que fazer. A gente sentava na gráfica com o cara que fazia arte e ia montando ali o que é que a gente queria. O abadá, o panfleto, né? Uma das coisas que nós somos pioneiros também é outdoors. A cidade ninguém trabalhava outdoor. Outdoor era só as empresas de fora que faziam em Barreiras, mas as empresas de Barreiras não faziam outdoor. E nós fizemos exatamente com a Esquimarina e com os Esquimaboys. E depois a gente teve ano que nós fizemos também com a Esquimarina e as mães. Então, assim, mostrando para a cidade, né, além do carnaval, a grande família que... Sim, um trabalho social até. E a grande família que o Guimarães sempre se preocupou, não só na avenida, mas também do contexto geral da cidade. A gente é muito família. E, assim, isso fez com que as pessoas se apaixonassem pelo bloco. E sempre teve essa coisa eu percebia isso logo quando cheguei, assim, da relação do bloco ser um bloco familiar. Exato. Né? Daquela coisa... Um bloco seguro, tinha, né? Uma coisa desse. Então, assim, era como se... Eu percebia que tinha uma coisa assim... o adolescente é o primeiro bloco que ele vai sair... Não, ele vai pro Guimarães. Sim, né? Sim, então, sim. Ele vai ter essa primeira experiência... no Guimarães. É porque os pais, sabendo do nosso trabalho, né, sabendo das regras que lá tinha também na avenida,
Então ficava mais fácil você deixar seu filho sair no Quimarri. Depois que ele alcançasse a idade, aí já era, já voou, né? Mas aí a gente já tinha preso essas pessoas pelo coração de participar do bloco, né? E isso até hoje inclusive de pessoas que se conheceram lá dentro do Quimarri, né? De muitas histórias Volta e meia eu tô sabendo de um casal que se conheceram no carnaval, no Quimarri, né? Então isso aproveitando essa do conhecer, é uma curiosidade minha. Como foi que você conheceu Dona Rita? Foi no carnaval. Rita morando em Salvador e eu em Barreiras, e aí a gente se conheceu no carnaval de Barreiras. E aí a gente começou a namorar e agora mas ela morava foi numa vinda aqui ou ela já estava... Ela morava em Salvador, os avós moravam aqui, ela veio passar o carnaval em Barreiras. Aí você não deixou mais ela Aí voltar. eu descobri... Pescou. É minha companheira há 30 anos, fizemos 30 anos de casados agora. Olha que lindamente, né? Parabéns. E a gente vê esse casal junto, é bonito, muito bonito de ver. Além do carnaval, tem a lavagem, que também é uma festa muito tradicional, esperada, as pessoas, né? E como é que foi o surgimento da lavagem? Na verdade, é assim, Barreiras, ela sempre foi uma cidade que o jovem gosta muito de festa, né? Então, no Réveillon de Barreiras, que também era nos clubes, sempre acontecia os Réveillons aqui em Barreiras, e no outro dia a galera queria se encontrar para fazer a fofoca. Fulano ficou com fulano, aquela coisa toda, né? E aí já tinha um evento na cidade que era jogava Barreiras contra Brasília, Salvador. A turma que morava lá formava um time, inclusive de mulheres, e a gente levava para beber. E lá tinha um carro de som onde o professor Jorge ficava, Jorge 266, Jorge Querto para outros, ficavam ali narrando o jogo e tal, e aí chegava contava uma fofoca, ele falava, eu não sou baú, aí soltava, aí começou isso, né? A gente saía do Mariana a gente saía numa carreata até a beber. E ali surgiu a ideia da gente fazer uma lavagem ali no Mariana, e fizemos a lavagem do Mariana por 10 anos, que ali naquelas mediações do Correio, ali era o centro nervoso de Barreiras, né? E ali se concentrava, a noite de Barreiras se concentrava ali. Então ali surgiu a ideia de fazer o Quimarri lá, a gente com carro-pipa e tal. Aí depois de algum tempo a gente foi pro Cais e Porto, pro Bar Cais e Porto. Eu já sou da época do Cais e Porto. E depois do Cais e Porto ficou pequeno, a gente foi para Landulfo Alves, né? Landulfo Alves ficamos mais 10 anos lá. E aí também ficou pequeno, a gente foi pro parque de exposições, né? E assim surgiu a maior festa, Nambi, a maior festa do oeste da Bahia, é a lavagem, né? A nossa última foi agora antes da pandemia, no ano da pandemia. Para você ter noção, nós tínhamos na nossa grade Léo Santana, Pissirico, La Fúria e Toinho. Né? Mais de 17 mil pessoas no Parque de Exposições. É algo gigantesco. Uma coisa, né? Uma grande... Na verdade, a festa nos dá mais trabalho do que o próprio carnaval, que são 5 dias, né? Então, além da lavagem, teve outras grandes festas que a gente fez e que a gente continua fazendo, né? Mas a lavagem realmente é a festa que, assim, nós fizemos por 23 anos. Estamos retornando agora para 2024 e vai ser uma outra grande festa. E todo mundo já fica na expectativa. A galera tá na saudade mesmo, assim, né? A pandemia veio aí e fez com que a gente tivesse que segurasse, parar, né? Mas estamos de volta. Que bom, e a gente agradece. Você falou lá no início, né, que
o Quimarrei surgiu da necessidade de ter festa na rua, né? Porque Sim. era e hoje eu acho que a gente está vivendo esse movimento, né? A gente tem visto muito, principalmente em Salvador, a gente ouve muito falar num carnaval de camarotes. Certo. Né? Então, acho que é meio que um movimento. Eu queria que você falasse um pouco o que é que você tem, se você tem sentido isso, o que é que a sua impressão em relação a isso, a um carnaval que as pessoas não falam tanto mais em querer ir para o bloco, se isso é uma insegurança, o que é que você pensa sobre isso? Olha, Salvador, na verdade, assim, é uma cidade turística, né? Então, assim, o turista, ele nem todos eles têm a disponibilidade mesmo, ou a coragem de encarar um bloco, né? Porque é muitos quilômetros ali de muvuca. Então, essas pessoas, como Salvador começou a oferecer esse serviço, as pessoas, logicamente, vão preferir ficar no camarote, né? O turista hoje, não é a maioria, mas uma boa parte prefere o camarote, porque o camarote tem tudo hoje, né? Nos camarotes de Salvador tem tudo, restaurante e etc, né? Então, assim, foi criando-se um boom no carnaval de Salvador. Mas em Barreiras, as pessoas gostam de ir pra rua, porque o carnaval nosso é um carnaval mais seguro. tranquilo, né? Mais seguro, tranquilo. Então, você vê que Barreiras, nós não temos esse costume de ter camarotes. É trio mesmo e você correr atrás do bloco e tal, né? Então, assim, uma das coisas que a gente percebe também é que Barreiras também tem não tem os camarotes, mas tem as barracas que as pessoas ficam, né? Então, assim, não há essa necessidade de ter camarote em Barreiras. Mas Salvador eu acho que também hoje na capital as pessoas sentem a questão da segurança, né? Acho que pesam muito por isso. Hoje as pessoas se sentem mais vulneráveis em estar ali no meio da rua, né? Sim. Mais exposto. Então, vou para um camarote, eles têm oferecido cada vez mais. Então, assim, antigamente não tinha bandas, eu não tenho essa memória de ter bandas dentro dos camarotes. Era uma coisa assim, o camarote... Tanto que a gente pensava assim, ir pra camarote era uma coisa muito sem graça. Tipo, você vai pro Carnaval de Salvador, vai camarote, era uma coisa... Por quê? Era meio que uma arquibancada o camarote. Você tinha uma coisinha ali pra beber, mas você ficava ali assistindo as pessoas se divertirem. Uma coisa... É porque, na verdade, assim, pra quem gosta do carnaval, pra quem curte mesmo, tem que ir atrás do trio elétrico, né? Então, assim, hoje a gente vive uma realidade que as pessoas, elas não estão muito preocupadas, às vezes, em curtir isso. Ela prefere estar num lugar mais tranquilo, tirando as suas selfies, botando nas redes sociais e deixando de curtir, de viver, de correr atrás do trio, né? De viver experiências bacanas, conhecer pessoas. Porque no camarote realmente é um negócio meio monótono, né? Você fica ali, todo mundo fica ali esperando o trio passa, o trio acabou, fica todo mundo ali de bobeira, enquanto que quem está no trio, quem está no bloco está ali atrás sentindo a sensação e o grave. Vivendo emoções, né? Sim, com certeza. Eu queria que você explicasse, quando eu falei lá no início, esse momento da associação dos blocos, né? Que hoje você preside, como é que veio essa ideia? Qual a demanda que você percebeu em relação... A associação de blocos, a gente viu a necessidade porque, assim, Barreiras, a gente precisa ter essa união dos blocos, trazendo as demandas, as necessidades dos blocos. Então, assim, é uma forma que a gente tem de reunir. Como em Salvador, a gente, de certa forma, a gente sempre traz Salvador como exemplo, né? Sim. Onde tem a central do carnaval, outra cidade como Feira também já existe a central. Então, assim, a gente também tinha que trazer isso para Barreiras para facilitar, não só para a gente, mas também para o próprio folião. Você chega na central e você escolhe qual é o bloco que você quer sair e ali você compra. Essa foi uma das formas que a gente encontrou de fortalecer, de que os blocos realmente estejam mais juntos, né? mais próximos e assim, um ajudando o outro, né? Essa é a ideia da associação,
né? Porque eu entendo que o resultado final é o que importa. Assim, é um trabalho que ganha todo mundo. Né? Porque quando você assim, une forças e todo mundo entende isso. É porque assim, cada bloco trabalha o seu marketing. Cada bloco traz a sua atração, que acha que é a atração interessante. Mas e aí cada um vai trabalhar a mídia para tentar trazer o folião para ele, né? E aí quando você, folião, chega na central do bloco, você já sabe qual é o bloco que você quer. Então isso não vai impedir, né? De você estar todo mundo no mesmo local. Você chega lá, eu quero o bloco tal, né? Aí você chega lá, já atendida, a outra chega, quer o bloco B. Aí vai lá e não compra no bloco B. Não vai decidir para onde ela vai. E a gente facilitou isso pro nosso folião, né? Aproveitar que a gente falou, e vocês estão vendo aí que a nossa entrevista, a gente tem falado de coragem e inovação, para falar da Cheirinho Bom, que é isso mesmo, é isso que a Milena teve quando ela resolveu trazer para Barreiras um café de qualidade, é isso. O empreendedor, quando ele pensa e ele escolhe a franquia, ele nos dá o privilégio do cliente de provar, de usufruir do que ele tem a oferecer. E é isso que a Cheirinho Bom tem, melhor café de Barreiras. Então você que não conhece, se é que existe alguém em Barreiras que ainda não conhece Cheirinho Bom, vai lá, vocês vão adorar conhecer o café da Cheirinho Bom. Tem vários métodos, vocês inclusive vão viajar nos métodos, querer provar todos. E se você não gosta de café, vai que existe alguém que não gosta de café. Tem chocolate quente, tem cappuccino, tem chá gelado. A opção é o que não falta. Quero voltar a falar um pouco, que eu tenho percebido, eu também sou uma apaixonada pelo carnaval e gosto mesmo do carnaval do axé, tá? Sou uma pagodeira? Sou, gosto, mas para mim o carnaval ele traz essa lembrança, sabe? Eu acho o axé muito forte. A gente falou antes aqui ainda em off sobre o Luiz Caldas, por exemplo. Bate diferente, sabe? Então quando chega o carnaval é uma coisa que eu tenho uma necessidade de ouvir. E eu percebo que a gente vem num movimento onde o pagode tem tomado conta disso e às vezes os mais apaixonados sentem. Como é que você vê esse cenário e esse momento? Então, a gente como um pioneiro do Carnaval de Barreiras, onde começamos, né, talvez no momento do crescimento do axé, e naquela época todas as pessoas esperavam das bandas qual seria a música do carnaval, qual era a melhor música, Cheiro de Amor, Banda Eva, Olodum, Chiclete com Banana, etc. A gente ficava apostando, as músicas eram tão boas que a gente ficava apostando qual seria a melhor música, a música do verão, a música do carnaval. Às vezes a música do verão não era a música do carnaval, porque vinha outra melhor na reta na boca e ganhava como carnaval. Então, assim, a gente como pioneiro do Carnaval de Barreiras, do Quimarrei, a gente tem essa, digamos assim, a gente tem essa obrigação de manter essa tradição, de continuar com essa questão do axé, até porque quando você fala de Quimarrei, você pensa duas coisas: família e segurança. E o axé lhe dá isso na avenida, essa tranquilidade, né? E aí a gente veio as coisas foram mudando, o carnaval, os ritmos foram mudando e foram surgindo os pagodes, os funks e até o próprio sertanejo que já invadiu nosso estado, né? A nossa cidade também não ficou fora. Então, assim, a gente foi perdendo um pouco a nossa identidade com isso, tentando colocar também na nossa grade. Acompanhar um pouco exatamente. essa geração. E no Carnaval de 2019, nós trouxemos Igor Canário. E aí, o que é que aconteceu nesse exato momento? Só o Quimarrei mesmo, com toda a história que tem, para trazer um cantor que era tão polêmico e ainda é polêmico, né? E foi assim, foi um sucesso de vendas, a cidade... Foi tanto que a própria prefeitura, no ano 2020, trouxe o Canário, né, para a grade dela. Mas assim, Nâmbia, eu parei e percebi que não era aquilo que eu queria. Ali não estava nem a minha essência, nem a essência do Quimarrei.
Então, nós tivemos que remanejar a nossa forma de fazer carnaval. E aí, ou a gente entrava na modinha, ou a gente... Mantinha as origens. Ou mantinha as origens. Eu preferi manter as origens. E desde do carnaval de 2020, que nós trouxemos o Ninha, em 2023 trouxemos a banda Timbalades, que é a timbalada feminina. E a gente está nessa proposta de continuar com o nosso axé, porque é o único bloco de Barreiras que ainda mantém essa tradição, e a gente não quer se perder novamente. Queremos que cada ano mais as pessoas que amam o axé, que gostam do axé, que estejam com a gente na avenida. E tenha seu espaço, né? Exatamente. Sabe que eu vou encontrar isso E a gente também não está preocupado com a quantidade de pessoas, porque assim, quando você não está de acordo com a moda, você acaba sendo não tão consumido, né? Então, assim, a gente não quer quantidade, a gente quer qualidade. Fantástico. É isso aí. E eu tô lá, junto, De colada, novo. de novo, sempre. Tem uma curiosidade agora, a gente já está chegando nos finalmente, vai ter o nosso quadrinho com estilo sem estilo, mas eu tenho uma curiosidade. Quando é que Virgulino virou Gula? Como é que surgiu o apelido? É uma coisa de infância, do pai, de família, de amigo? Olha, eu sou Virgulino Neto. E eu tenho um tio que mora em Barreiras, tio Gula, que é conhecido como Gula. E ele era professor, aposentado, professor, e aqui em Barreiras bastante conhecido também. E quando eu vim para Barreiras, eu tinha um apelido de Nito, Virgulinito, né? Então muita gente da minha família ainda me chama de Nito, né? Mas aqui em Barreiras eu me tornei Gula por causa do meu tio. Né? Então foi assim, logo que eu cheguei no colégio. Criança ainda. Adolescente aí, 14, 15, 16 anos no colégio, aí por causa da influência do meu tio, eu fiquei Gula e hoje é uma marca registrada. Quando alguém me chama Virgulino, eu... Oi, como? Quem? O que foi que eu fiz? E a outra o cabelo. Sempre teve cabelo longo? Sim, sempre. Eu acho que também é uma coisa que eu sempre gostei, né? De ter os cabelos longos. Que eu me recorde, eu cortei para me casar, né? Tive que dar uma cortada e tal, mas eu acho que é uma coisa que eu me identifico muito com e a o cabelo. marca registrada. Me identifico muito e gosto de usar, né? E a mulher também gosta. Fechou aí na hora. Dona Rita gosta? Tá. É isso. A gente vai pro nosso quadrinho com estilo, sem estilo. Vou te fazer umas perguntinhas. Todo mundo que passa por aqui, ninguém escapa. Mas antes, preciso também falar da nossa patrocinadora, dos nossos patrocinadores. Quero falar da doutora Gabi Marinho, que está cuidando da pele aqui, da apresentadora de vocês. Vocês não têm noção, não. Tem um instituto, tá? O Instituto Marinho, a doutora Gabi, ela atende lá. A gente tem aqui também o @ e informações sobre ela, os tratamentos, aparelhos. Então, assim, se quiser conhecer mais. Outra coisa, tratamento estético com médico. É um acompanhamento diferente, tá, gente? Vejam aí os meus vídeos anteriores e veja agora que você vai ver a diferença na pele e como vale a pena. Também falar, claro, da Liz Multibrand, que veste aqui a apresentadora de vocês, está aqui todo o programa. Então, já corre lá no Instagram, tanto o meu quanto da loja, que vocês vão ver o look completo da nossa entrevista de hoje. Tá tudo lá. E a Liz tem várias marcas, ela representa Amarante do Brasil aqui em Barreiras, tem Cantão também, tem Old Boy. Então, assim, você não sai de lá sem nada, não. Com certeza você vai encontrar alguma coisa que te agrade e que você gosta. E vamos para fechar o nosso programa, o nosso quadrinho com estilo, sem estilo. Pode puxar. Nessa aqui. Será que você prefere falar de roupa ou você prefere falar de assuntos aleatórios sem estilo? Sem estilo. Sem estilo. Sem então, estilo. bora. Vamos lá. Me conta um carnaval que marcou sua vida. Carnaval 2001. Em plena avenida, depois de a gente passar por um susto, porque naquela época os abadás demoraram a chegar, eu tive que ir buscar de avião.
no interior de São Paulo. Na época era Mortalha ainda. Não, já era Abadá. E aí eu cheguei aqui no dia do carnaval, no sábado, meio-dia, e tava aquela imensidão de pessoas na fila para pegar o Abadá. E aí quando eu vi na avenida, quando eu estava na avenida, inclusive me recordo até a banda, e o que a banda estava tocando era a banda Muscaraí, exatamente Pescaria, e aí eu lembrei de tudo que tinha acontecido, das dificuldades. Sim. E eu chorei bastante, emocionado. Sim. E foi um dos carnavais, porque foram muitos, né? Cada carnaval para mim eu me emociono, e cada carnaval para mim é diferente um do outro, mas sempre com a mesma alegria, a mesma intensidade. Mas imagina, né, a descarga, assim, a tensão, o momento, e depois você vê, passou, deu certo, né? Caramba. Me diz aí, vai ser difícil essa, um axé do coração, aquele axé que você disse, se eu fosse para escolher só uma, seria aquele ali. Olha, são vários mesmo, você bem colocou. Eu até postei no meu Instagram agora qual é a música do axé que lhe arrepia, né? São tantas, e as pessoas responderam com essa mesma dificuldade de qual é a escolher. Música. Mas eu acho que a do Asa de Águia não tem lua. Não tem lua. E o axé tem isso, né, Gula? Uma coisa de arrepiar, sim, mesmo, sim, de tocar. Sim, é por isso que é diferente, né? E quem o axézeiro sabe disso. Sabe. Que quando, caramba, vibra diferente. Você vive uma experiência, assim, já vivida, né? Sim, é isso mesmo. Um sonho. Olha, na verdade eu tinha 2 sonhos, assim, como profissional, sim, né? Era fazer o Asa, e eu fiz o Asa aqui em 2010. Foi talvez uma das últimas apresentações da banda, do Asa como banda, né? Depois Durval foi para carreira solo. Sim. E o outro foi fazer o show do meu grande ídolo, que é Caetano Veloso. Nós fizemos, e o meu sonho é a gente continuar com, o sonho atual é a gente continuar com esse carnaval de Barreiras, que hoje é, sem dúvida, o segundo maior carnaval da Bahia, né? Que a gente continue fazendo carnaval, e as pessoas vindo para Barreiras se divertindo. E como eu tinha dito, Barreiras é uma cidade que o carnaval é tranquilo, é uma cidade boa de você vir passar o carnaval, de curtir o carnaval. E ainda tem o Rio de Ondas, né? Que você as belezas curte todas que nós temos, a festa, né? E no outro dia os amigos, né? Então, assim, é isso que eu quero continuar, essa minha trajetória, né? Fazendo carnaval, fazendo a alegria das pessoas, que eu fazendo a sua alegria, a alegria de todos, eu me sinto feliz e fico alegre também. Então fique muito alegre, porque você tem feito a alegria de muitas. Pode dizer, eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho feito a alegria de muitas pessoas. É isso, amei, de verdade. Eu sabia que ia ser bom, mas eu também amei. Melhor. Eu também amei, e aqui a gente ficaria horas falando. Sem dúvida, né? Sem dúvida. A gente fez aí um resumo de um pouco da nossa trajetória. Da nossa história, e que bom que você também fez parte da nossa história. Fico feliz por isso, e que bom, eu tenho uma parabéns pelo programa, né? Muito bacana. Eu fiquei toda boba quando ele disse que ia assistir, aí eu sim. Ele assiste. Adoro. Fico, porque é claro que inclusive meu parceiro e amigo Charles esteve aqui recente, tá né? Vendo aí? É isso, aproveitem para assistir a entrevista do DJ Charles, também vocês vão lembrar de muitas coisas, né? É verdade. E a gente recebeu muita mensagem das pessoas falando isso. Meu Deus, eu fiz uma viagem no tempo. Eu tenho certeza que no programa de hoje vai acontecer isso. Quando você vai citando os lugares, as pessoas vão, né? Retornando. Os que não conheceram, os que estão há menos tempo também vão dizer, eu mesmo como não conhecia alguns lugares, mas aqui hoje é tal lugar, então a gente faz essa associação. E que sorte a minha, né? É o que eu disse, poder, né, ser instrumento
para levar tudo isso que você falou, né? Tem uma participaçãozinha ali, né? Não, é a importância às vezes, das pessoas do cotidiano que não, as pessoas não sabem a trajetória de vida daquelas pessoas, né? E assim, nós estamos vivendo uma cidade com muita gente de fora e as pessoas precisam saber da história do nosso povo, né? Da nossa cidade, Fantástico, das pessoas que fazem essa cidade cada vez mais bacana para se morar, para se viver. É importante o trabalho de vocês nesse quesito de mostrar realmente quem é a pessoa, né? Pois é, que bom. E eu tô feliz. Eu estou muito feliz por ter sido um dos escolhidos. Ave Maria, o prazer foi meu, a honra foi minha. Se você ficou aí até agora, muito obrigada. Eu sabia que ia ser um programa lindo e especial. Então aproveita, compartilha com o maior número de gente possível. Já comenta, já curte. Toda quarta-feira a gente tem um vídeo novo, a gente tem novas entrevistas. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Então já se inscreve no canal, não esquece, essa parte é importante. E agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores. Sim, são empresas que apoiam projetos como o nosso. Cheirinho Bom, Liz Multibrand, Gabi Marinho e Capelli Concept. Quarta-feira que vem a gente tem mais um encontro marcado a partir das 19 horas. Tem vídeo novo no canal. Não corta o barato. Não, Gajo? É isso, Gajão. Obrigada, viu? Amei, muito bom. Pode falar besteira aqui não. Você viu o que aconteceu lá no Flamengo lá?